Beleza. Então, vamos ver aqui rapidinho. Eu coloquei lá no Classroom esse documentinho aqui com alguns dos comandos que eu achei que era interessante vocês poderem ter acesso rápido para consultar de como funcionam repetições. A gente tinha começado aqui vendo o while, né? Que o while executa um bloco de comandos enquanto essa condição for verdadeira. Né? Então, ele vai ficar rodando isso daqui. E, de preferência, né, a gente precisava ter alguma coisa que vai controlar ele para ele não ficar aqui rodando para sempre. Né? Uma hora essa condição vai ser falsa, e quando essa condição for falsa, ele vai sair e continuar rodando os próximos comandos do programa. Então, por exemplo, a gente tem aqui imprimindo números de 1 a n. Lia o número da entrada, e aí tinha aquelas 3 condiçõezinhas lá do while, né? Então, a gente tem inicialização da variável, tá aqui, e recebe 1. A gente tem a condição de parada, então, enquanto o i for menor ou igual a n, ele vai executar um comando, né, que imprimiu o i, e a gente tem o incremento da variável. Então, essas 3 condiçõezinhas para o nosso while funcionar bem. E a gente vê aqui que o que ele vai fazendo é, na primeira vez que ele entrou no while, o i está com 1, imagina que eu digitei 3, o meu n é 3. Então, 1 vai ser menor ou igual a 3, ele vai imprimir 1, vai incrementar o i, vai ficar com 2. 2 menor ou igual a 3, vai imprimir 2. Incrementa, o i fica com 3. 3 menor ou igual a 3, entra de novo e imprime 3. Incrementa, ficou com 4. Próxima vez que ele verificar, 4 não é menor ou igual a 3, ele imprime fim do programa. Então, e a gente viu que você não necessariamente precisa ir incrementando, né? Você pode contar para baixo também. Então, por exemplo, se eu trocasse aqui para n recebe n-1, e eu tenho essa variável n que está controlando o meu while, eu li ela do usuário, digo inteiro positivo, então, quanto tempo vai demorar para minha bomba explodir? Vai demorar 2. Então, aí eu vim aqui, ia verificando se esse número é maior que 0, vai decrementando, e imprimindo até fazer boom. Tá. Lembrando, então, que se a condição for falsa da primeira vez, ele nunca vai entrar. Então, aqui é um exemplo. Eu inicializei o meu A com 0, a condição é A maior que 0, então ele nunca vai executar nada disso. Ele vai cair para fora. Depois, tem também a questão de o que acontece se for para sempre verdadeiro. Então, por exemplo, aqui a condição é A maior ou igual a 0, o A inicializou com 0 e eu só incrementei. Então, ele vai ficar rodando isso daqui para sempre. É um loop infinito, a gente diz. Tá. Gente, se eu perder alguma pergunta, me avisem aí. Tô meio de olho aqui, mas parece que não tem nenhuma pergunta por aqui. Tá. Aí a gente tinha visto um exemplo de como calcular base elevada a expoente usando apenas somas e multiplicações. A graça aqui, né, era que não faz diferença se eu colocar se esse while aqui primeiro, que era o while que calculava o caso que expoente é menor que 0, ou então esse daqui, que é o caso que calcula expoente é maior que 0. Então, também são só exemplinhos aqui para vocês lembrarem que se eu trocasse esse while, colocasse esse while aqui primeiro, ele iria funcionar da mesma forma, porque ou exp é maior que 0, né, ou exp é menor que 0 ou é maior que 0. Então, ele nunca ia entrar nesses dois. Né? Um exemplinho lá com aquela variável flag, a gente inicializa uma variável booleana com valor verdadeiro, e a gente só coloca falso nela se acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, a ideia aqui era ler os números positivos que o usuário estava digitando. A hora que ele digitasse um número negativo, eu ia parar esse meu loop. Então, eu comecei ele aqui com verdadeiro. Enquanto a variável ok estiver com verdadeiro, eu vou rodando aqui. Se eu lesse um número menor que 0, né, menor ou igual a 0, eu iria cair no else desse if e o ok ia receber false. Então, se eu li um número 0 ou menor, ele coloca false aqui, a próxima vez que ele passar por esse while vai estar com false, e ele executa o próximo comando. Aqui está até a resposta, né, de como calculo o fatorial, que a gente está... aqui pega e simplesmente ele inicializava, né, o fatorial,
ele tinha aquela variável i que ia controlando o laço. A gente lembra que dava para inicializar com 2 aquela variável, né? Não precisava inicializar com 1, porque ia simplesmente multiplicar por 1, e isso não mudou o valor. E aí ele ia multiplicando cada um desses números do i, então ele ia fazendo 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até o n, que era, por exemplo, 5. E aí tinha aquele outro jeito de fazer, que era também você não usar essa variável i, né? Você não precisava dessa variável auxiliar, você podia simplesmente usar a própria variável n. Então, se o n era 5, eu podia fazer fatorial vezes n e decrementando n. Ele fazia 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, e não precisava fazer o vezes 1, porque não mudava o número. Tá. A gente viu sobre listas. Preciso acelerar um pouquinho aqui, senão a gente vai acabar ficando com o tempo apertado no final da aula. Que era basicamente um jeito de ver, de declarar várias variáveis ao mesmo tempo, né? Várias variáveis entre aspas. A lista é uma variável só, mas ela contém vários valores. E esses valores não necessariamente precisam ser do mesmo tipo. Em Python, a gente pode ter uma lista que tem um string, que tem um int, um booleano, um float, e por aí vai. A gente viu que as listas começam no índice 0, né? Até falaram aquela ideia que é como, por exemplo, se eu tivesse, em vez de declarar a 0, a 1, a 2, a 3, e aí cada um tem esses valores, eu simplesmente declaro uma lista A, e aí eu coloco os valores a 0, a 1, a 2, a 3. Então, se eu quiser acessar o primeiro elemento de uma lista, eu coloco aqui entre colchetes lista de 0, e tinha também aquela facilidade que eu podia colocar os índices negativos, né? Então, o menos 1 vai para o último elemento da lista, eles dão a volta. Tá. Tinha a função len, que fala para a gente qual que é o número de elementos da lista, ela é bem útil, né? É comum a gente precisar saber quantos elementos tem na lista para, por exemplo, eu querer percorrer a lista inteira. Então, eu posso ter uma variável i aqui, que vai sendo cada um dos índices dessa lista para eu imprimir letras de i. Então, o i, a cada vez que esse while vai iterar, eu vou aumentando o valor de i e ele vai acessando os valores de cada uma dessas posições e imprimindo. A gente tinha visto aquele exemplo de encontrar o maior da lista, né? Que nada mais é do que iterar pela lista, passar por cada um dos elementos da lista e guardar o maior elemento que eu tinha visto até o momento. Aí a gente tinha visto também o for, né? Que no fundo ele faz a mesma coisa que o while, mas só uma sintaxe um pouquinho diferente. E ele também tinha aquela facilidade, especificamente no caso das listas, né, que a gente podia fazer for variável em lista. E esse for vai executar para cada elemento da lista. Então, a gente tinha aqui esse código aqui, que tem o while com a variável i, que vai sendo cada um das posições, né, ela vai sendo cada um dos índices da lista, e aí letras de i é o valor de cada uma dessas posições, e eu vou imprimindo. Isso daí faz a mesma coisa que eu ter um for letra em letras, print letra. Então, aqui nesse for eu não preciso do índice, porque a variável letra vai receber o valor da posição da lista a cada iteração. E então, ele vai atribuindo A para a letra, B para a letra, C para a letra, e aí vai imprimindo cada um desses. Então, esses dois comandos aqui são equivalentes. Os dois passam por todos os elementos da lista e vão imprimindo eles. A gente tinha visto... Tá. Ele vai imprimir todos os elementos da lista ou imprimir a lista inteira, dá na mesma. Se tiver falando num exercício ou alguma coisa, ou por exemplo lá no SUSE, imprima todos os elementos de uma lista, o que ele está querendo é isso daqui. Ele não quer que você dê print de letras, porque print de letras vai sair tudo na mesma linha, junto, incluindo os colchetes. Imprimir cada um dos elementos da lista, vai sair só o elemento, cada um em uma linha. Se você não colocar aqui, né, aquele parâmetro end, né, que se você não colocar end de nada, ou colocar tipo end de espaço, ele vai pular a linha. Então, é diferente. A gente tinha visto aquele comando Ô, range, né? Flávia, Oi. rapidinho. Nesse caso não seria um CEP, seria o END mesmo, porque é de cada elemento da lista, então coloca END como se fosse o final de cada um. Tem duas coisas diferentes. O CEP é o que vai separar os vários parâmetros que você passar para o print. Então, se você passasse, por exemplo, print
de A, B, o CEP é espaço, então ele colocou espaço aqui. O END é o quebra de linha, por isso ele pulou uma linha. Se eu mudar o Tá. CEP para aqui, ó, ele colocou, Aham. mas ele continuou pulando a linha. Se eu colocar END 9, e aí ele não pulou a linha no final. Vocês não tá dando para ver aqui, mas se eu colocasse um outro print depois desse seguido, ele iria imprimir aqui na frente ao invés de pular. Entendi. Ok. A gente tinha visto o comando range que ele gerava para a gente uma sequência de valores, né? Se eu passar para ele só um único número, ele vai gerar uma sequência de valores de 0 até um menos daquele número, né? Ou seja, uma sequência de n valores de 0 até n menos 1. Então, aí ele conseguia imprimir isso aqui facilmente. Eu executo um comando n vezes. Por exemplo, se eu quisesse imprimir os números de 1 a 100, eu poderia fazer um range de 1 até 101, né? Porque ele vai de 1 até 100. E intervalo fechado de um lado, intervalo aberto do outro. E aí ele vai imprimir os números de 1 a 100. Mesma coisa aqui, ó. Eu quero imprimir os números de 1 a n. Então, o meu range vai de 1 até n mais 1. E com isso, né, a gente pode fazer algumas coisas também diferentes, né? Eu posso pegar, por exemplo, e acumular os valores dessa variável i numa variável acumuladora soma, e isso vai me permitir calcular a soma de todos os números de 1 até n, né? A cada vez que eu vou iterar isso daqui, o i vai estar com o valor desse intervalo. Então, ele começa com 1, soma está com 0, eu vou pegar e vou somar 1 em soma. E aí, no próximo, o i vai estar com 2, eu vou pegar e vou acumular mais 2 em soma. A soma vai ficar com 3. E por aí vai. Tá. Com Ok, e licença, a gente... professora. Oi, pode falar. Perguntaram se o for é sempre usado associado a uma lista. Não necessariamente precisa estar associado a uma... Bom, né, esse range, né, ele pode estar associado a um range e não uma lista, né, porque a gente tinha visto que o range tecnicamente não é uma lista, embora ele seja um intervalo de valores. Mas sim, a ideia do for, né, porque ele significa para cada variável em essa lista aqui. Então, é diferente daquele for que tinha, por exemplo, no C, que você precisa ter a inicialização, a condição de parada e o incremento no próprio for. Esse for do Python, a ideia é passar assim, por cada elemento de um intervalo ou uma lista. Obrigada por passar a pergunta. Legal, e a gente tinha parado nesse ponto aqui. Ok, estamos um pouquinho atrasados no meu planejamento inicial, talvez a gente tenha que ficar aqui até meio-dia. Vamos ver como que, depois dessa revisão, como que vai ficar os exercícios. Espero que alguém tenha alguma dúvida enquanto eu vou enviando para vocês o link dos forms. Porque, a princípio, né, se ficou tudo ok isso, os exercícios talvez nem não demorariam. Eu pensei em 20 minutos para vocês fazerem eles. Mas, no fundo, eles são exercícios que a gente tinha visto na aula passada. Então, um pouco vai ajudar a... Vai ficar mais fácil, eu acho, para eu ver se sobrou alguma dúvida depois dessa revisão, mesmo assim. Porque, às vezes, só quando a gente vai sentar e tentar fazer, que a gente percebe que não entendeu. Sintam-se à vontade para usar o for ou o while, o que for mais adequado para cada caso. E vamos, então... Ô, professora, Oi, pode falar. é uma pergunta seguinte, ó. Se eu quero que a minha condição seja uma certa variável ser uma string, como é que eu faço? Tem aquela função type, lembra? Sim, mas eu coloco lá if type da minha variável igual ao quê, entendeu? Eu vou testar aqui enquanto vocês fazem. Deixa eu ver um número que fica bom as salinhas, porque tinha uma salinha 1, 2, 3, 4, 5. Parece que dá para dividir aqui em salinhas de 5. Tá bem, gente. Acho que... Não sei, as salinhas têm dado certo para vocês? Eu conversei um pouco com os professores das outras turmas. Me parece que, no geral, tá tudo ok. Vou vendo pelas respostas aqui de vocês. E eu vou colocar, então, o timer aqui de 20 minutos. Se vocês forem terminando,
já voltem para a sala principal. Que aí a gente vê. Se precisarem de mim, levanta a mão, que aí eu entro na sala. Enquanto isso, eu verifico essa questão aí da string. Ô, professora, você... Ah, não, eu ia falar que você não mandou o link, mas você mandou. Mandei Beleza. ali no chat. Ih, mas Viu? eu ainda não abri. E agora apareceu o convite para participar. Não, tudo bem, Fudeu. mas pode abrir agora. Você consegue ver o chat ainda, né? Consigo, mas é que aparece um aviso que eu não sei se depois eu consigo entrar de novo. Mas acho que sim. Você consegue voltar para a sala principal e consegue. Qualquer coisa, vê se alguém do seu grupo da salinha tem o link. Ó, Peraí, salas temáticas. qualquer coisa eu Ah, eu entro não na sala e consigo. mando o link. Ah, não, pera. Consegui. Pronto. Foi? Vou Foi? entrar. Beleza.